Hello, guys! Nice Sunday for everybody. Vamos começar por aqui. Deixa eu ver se a teacher tá de boa aqui. Vamos ver se eu consigo. Much better. Vamos lá. Thank you. Please be welcome. Vou mandar agora e eu vou solicitar para que vocês enviem para as pessoas que vocês conhecem para ver aqui, participar da live da teacher hoje. Hoje a gente vai conversar com o nosso student, o Luiz. O Luiz já tá chegando aqui na live pra gente conversar com ele. Ele que entrou na turma 1, que a gente começou nesse ano, a turma 1. Ele deve ter mais ou menos um mês e uma semana de curso de inglês comigo. Mas ele vinha estudando por si, né, sozinho, já tinha alguns meses. Ele vai te contar tudo aqui, a história dele com o inglês, a relação dele com o inglês. Vamos tentar falar um pouquinho de inglês para mostrar para vocês como que faz parte da metodologia nossa, o speaking, e a gente vai conseguir fazer conversas básicas com o Luiz. Se vocês quiserem mandar perguntas em inglês ou em português, eu tô terminando de mandar para as pessoas, tá? Ou em inglês ou em português, você pode fazer. Pode mandar aqui pra gente. Aqui embaixo tem perguntas e respostas. Então você manda a pergunta, a gente acessa aqui e responde pra você. Pode mandar no comentário também, não tem problema nenhum. Tô só terminando de enviar, que a gente vai ter live agora. Very good. Isso aí. Thank you guys for coming. Thank you. Então, hoje a gente vai falar com o Luiz. A gente vai convidá-lo aqui para nossa chamada. Só um momentinho. Que o senhor Luiz está por aqui. Very good. Conversar um pouquinho sobre como que está sendo os estudos dele, como que está sendo a rotina dele. Vocês vão ver que o Luiz é um cara que trabalha pra caramba. Né, Luiz? Hi! Hi, Please be welcome. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. thank you so much. For me, it's really important to be here. Thank you, thank you. Já começa em inglês. Isso aí, gostei de ver. Luiz, conta pra gente um pouquinho como é que você começou o inglês e como que você conheceu o meu curso e tudo mais. Como é que foi essa história? Que eu sei que é bem recente. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de idiomas. Eu trabalho com linguagem. Hoje eu trabalho com música. Eu sou professor de música. E a ideia de linguagens e idiomas sempre esteve presente, né? E em outubro do ano passado, essa questão toda de pandemia e tal, minha filha tendo atividades escolares com inglês e para ajudar ela, e também por conta de um monte de material ligado à música, ligado ao meu trabalho, estar em inglês, aí eu falei, vou aprender esse negócio aí. E aí eu comecei em outubro do ano passado, mas assim, pega livro daqui, pega material dali, vai no YouTube, vai, procura onde tem informações. A princípio, eu procurei o máximo de informações que fossem pouco escritas, né? Então, eu entrei em quase 20 grupos de WhatsApp e Telegram que só falavam inglês e tava lá tomando tiro toda hora, mas tentando falar, né? E aí um pouco isso. E eu não sou muito de internet, então não tenho muito hábito de Instagram. Estou no Instagram agora, mas não é muito comum, né? O YouTube e tudo mais. Então, assim, uma primeira dificuldade foi essa, de estar nesse tipo de plataforma para tentar aprender alguma coisa. Até que um dia eu encontrei seu curso, que foi meio perdido, alguém me indicou, porque eu estava procurando em vários lugares e alguém me indicou. Que legal, que legal. E aí a gente começou em janeiro, mais ou menos, né? O projeto 21, que foram 21 dias intensos, já era para mostrar mais ou menos para a metodologia para você. E aí eu queria saber assim, como é que você se sentiu nesses 21 dias? Porque primeiro que a ideia de ter 21 dias era para realmente mudar a rotina das pessoas. Porque se você coloca um hábito no seu dia a dia por 21 dias, né? Então, teoricamente, você está criando esse hábito para você. Como é que você sentiu? Você sentiu que realmente virou hábito ou não? Você sentiu que você introduziu o inglês na sua rotina? Qual que foi a sua visão disso tudo? Então, justamente isso que antes de encontrar seu curso eu um pouco procurava, né? Eu já tenho em mente, por ser professor de música, de que a gente precisa de uma constância, de um dia a dia, né? Do hábito mesmo.
que é o mais difícil, na verdade. Aprender, eu não diria que é tão difícil. O difícil é fazer com que vire parte do dia a dia, né? E aí, o legal do Projeto 21 é que, assim, entraram, sei lá, devia ter 200 pessoas, talvez até mais pessoas do que isso, e alguns não sabiam nada, nada mesmo. Alguns sabiam o que eu sabia, que era o que foi caçando de um lugar e de outro. E tem outras pessoas que são muito boas de inglês também, que estavam lá no meio. E todo mundo Uhum. tentando falar, e aí você estava sempre ali dando apoio, um ou outro que também já sabia um pouco mais, sempre dando apoio. Isso ajudou pra caramba, porque é justamente essa questão de que o dia a dia é muito difícil de acontecer, né? A gente acaba, É, coisas que a gente já vê no dia a dia, aperta o play, né? A gente já nem fala mais, liga o negócio, a gente fala aperta o play. Tem coisas que a gente já faz, mas fazer com que o inglês seja do dia a dia é o mais difícil e o que o projeto funcionou nesse sentido e foi bastante legal. que bom, que bom. Fico bem feliz, a gente já tinha até conversado sobre isso antes, tanto que hoje você é meu aluno já no curso. A gente terminou o módulo 1, a gente inclusive teve revisão hoje de módulo 1, né, a aula mesmo. E como todos os alunos, a gente tem uma turma pequena, então a gente vai acompanhando tudo, tá todo mundo assim, cada um numa parte do livro, que é super normal, só que todo mundo consegue já fazer a revisão, porque a gente passou por algumas partes principais ali da revisão, são as mais importantes. E eu queria saber, assim, da revisão, assim, o que você acha que marcou mais no módulo 1 para você? O que foi importante para você no módulo 1? A gente até conversou um pouco antes, mas põe, por favor, a opinião de você por causa disso. Luan, aluno novo, já está aqui já. Aí, ó, Luiz, o Luan também vai fazer parte da nossa turma. Tem um Eu já pessoal até aqui que falei, entrou aqui também. já falamos hoje de manhã, ele e eu já, a gente estava conversando do curso, né? Que ótimo, vai ter um grupo em paralelo ótimo para vocês dois. Os dois começaram no Projeto 21, que vai ser, imagina, cada vez melhor para vocês conseguirem trocar ideias, né? Bacana. E aí, Então, conta aí pra gente. do curso da revisão, é assim, é interessante porque lá dentro da plataforma do seu curso, a gente vê atividade que realmente permite estar no cotidiano. Então, isso é bastante legal. A gente consegue ver que segunda eu consigo estudar, terça, quarta, porque tem atividade para todo dia. E tem espaço para todas as atividades, né? Então, tem atividade de listen, tem a atividade de writing, de reading, e tudo de um jeito que é favorável ao dia a dia. Então, a gente aprende porque realmente é isso. Mas, para mim, foi muito interessante, por exemplo, o Silent Letters, né? Aham. Porque é muito difícil. A fonética das palavras de um outro idioma é muito estranha, né? Nós brasileiros temos uma fonética muito peculiar, e aí vai para outro canto, é realmente bastante estranho. E é também difícil porque, assim, acho que o inglês tem muito menos palavras, mas isso torna muito difícil, porque uma palavra é muita coisa de uma vez só, e às vezes não dá muito para definir. Então, essa parte é um pouco complicada. E aí o curso ajuda nisso, é bastante legal. Que bom que você gostou do Silent Letters. Como eu falei para você, né, e para alguns alunos, o módulo 1 ele é muito focado na pronúncia, em como você saber falar, mesmo sem conhecer aquela palavra, que é o famoso What is this, né? O que é aquilo lá? Mas, enfim, você saber se comunicar em situações assim. Por isso, são frases muito usadas e também detalhes de letras e silent letters, que são detalhes que são, vamos dizer assim, o lado diferente do inglês, da lógica do inglês, que a gente precisa sacar a diferença, né? Então, a gente tem lá os padrões do que é repetido, né? Por exemplo, a letra K, né? Para quem não viu, né? Tá lá, vários jeitos que a letra K fica silent, fica silenciosa quando você fala uma palavra. Então, nesse caso, você pode até não conhecer aquela palavra, mas você sabe que se pronuncia daquele jeito. Então, a gente trabalha muito fortemente a pronúncia para isso, tá? E posteriormente, né, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito, que é o audiobook com transcrição. Lógico que se divertir com música, se divertir com outras coisas é muito legal. Seriados, que eu acho que você gosta bastante também, né? Tudo isso ajuda muito, muito. Mas o audiobook ele tem um papel diferente. Como é que você sentiu a experiência com o audiobook que você teve, Luiz? Então, a gente está lendo, né, junto, o audiobook tem 30 páginas, acredito, o livro. É um livro bastante legal. É um livro que fala de paisagens e de estruturas de paisagens, o que é comum para a gente. A gente olha para um lugar já apontando, é o lugar do morro ali, é o lugar do...
Então, isso é bastante comum, isso facilita o entendimento. Mas o mais legal é que existe um contexto muito comum dentro do livro. Então, vai chegando um momento em que, mesmo que você não conhece bem o que está escrito ali, mesmo que aquela palavra você não saiba, você entende o assunto porque o contexto ele vai sendo criado. Que é o mesmo que acontece com a série, né? Quando a gente está assistindo uma série, o capítulo 1 é difícil, o capítulo 2 é difícil, mas o 3 você já começa a entender o que vai acontecendo ali. Então você já tem um caminho, porque o contexto ele ajuda, né? Então, aí eu particularmente, o e-book, por exemplo, eu ouvi já muitas vezes, muitas, mas eu tenho me permitido não ler o livro, né? Eu estou ouvindo e estou tentando, né, escrever em inglês o que eu ouço, e aí ouço uma, duas, três vezes. Quando eu vejo que eu terminei o texto escrito, aí sim eu vou lá comparar com o que está escrito para ver se é aquilo mesmo. Vejo que uma ou outra palavra que é muito parecido eu acabo não entendendo, mas normalmente está indo certo. Isso é bastante legal. Não, essa do livro é ótima, na verdade, é realmente para você começar a tirar o vício de querer olhar todas as palavras no dicionário, né? Para alguns alunos isso é mais forte, para outros alunos isso nem é tão forte, acho que no seu caso também não é tão forte isso. Mas a ideia realmente é essa, é que você entende o contexto e quando você entende o contexto, você interpreta, né? Porque tem um exercício depois que você interpretou tudo em inglês, que você aprende, que você pode tirar as palavrinhas de um lugar e colocar na resposta, né? Que eu acho que pode ser óbvio para uns que já sabem de idioma, mas para outros que não sabem de idiomas, isso é a primeira técnica que a gente usa para saber responder, né? Você pega lá da pergunta, você pega as palavrinhas que você reconhece e monta a resposta. A mesma coisa no texto. Então você começa a ter um pouco de prática para gerar fluência, sem precisar de apoio do português. E é meio que psicológico, assim, você não vê o que está fazendo, mas você, como você falou, você acaba entendendo o contexto, você acaba entendendo todo. Você não fica preocupado em que palavra, às vezes, é aquela palavra que você ouviu. Porque tá tudo meio que compreendido no total, né? O resultado final foi esse. Então é muito legal mesmo que você teve essa percepção. Acho que você também, como um professor, consegue perceber os exercícios de outra forma, né? Como professor de música, a gente sabe que tem esse feeling do que vai dar certo e que não dá certo, e acaba que você montou um exercício super prático e super bom para você fazer, principalmente para quem é bom de treinar listening, né? Isso vai ser muito importante para treinar o seu listening, esse exercício que está fazendo de transcrição, né? É transcrição, mas enfim, é o que você escutou e transcrever aquilo no papel. E, logicamente, ajuda no writing, ajuda no spelling, que a gente fala que é não errar as letras. E depois que você escutar, você vai acabar corrigindo ela no livro. E no livro você vai ver se você escreveu alguma coisa errada, acaba percebendo isso. Então, ele é muito completo esse exercício, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que os alunos tenham essa possibilidade de fazer o que eles acreditam que vai dar melhor resultados para eles. E que é essa ideia mesmo que a gente tenta passar. Eu não quero que você compre um peixe pronto, por exemplo, só fala essas 10 frases do inglês, essas 10 tem que fazer, essas 10 você tem que falar. Não é assim. Por quê? Porque o ambiente é muito maior, né? Tudo, as situações são muito maiores, são muito mais variáveis. Então, o mais importante é você saber aonde procurar a informação que você precisa para aquela hora. É aonde você, o que exercício você precisa fazer para melhorar naquilo. Então, por isso que a gente fala que você vai sair bem preparado depois de 6 meses. Isso a gente está falando de um mês de estudo, que você seguiu à risca tudo, ou seja, você fez todas as etapas da metodologia. A gente tem alunos que ainda não conseguiram fazer por falta de tempo, por falta de dedicação, não conseguiram completar o módulo 1, que é a proposta, mas esse não tem problema, porque a gente vai seguir no ritmo do aluno, da rotina do aluno. O importante é não tirar o inglês da sua rotina, né? E hoje, como é que você faz para estudar o inglês? Que dia, que horário? Como é que é a sua rotina, que eu sei que é intensa, né? E aí, como é que você encaixa o inglês no seu dia a dia, além disso? Então, o fato de ser professor é um complicado, né? Porque a gente trabalha duas vezes. A gente trabalha quando a gente está dando aula e a gente trabalha antes quando a gente está preparando aula também. Então, acaba que a gente não é aquela coisa de chegar no serviço, comecei ali e faz, né? Na verdade, o antes e depois ainda é trabalho. Mas assim, eu tenho procurado ao máximo possível colocar o inglês no meu dia a dia. A ponto de, às vezes, alguém me falar que eu tô doido, porque eu tô tentando falar inglês com alguém que nem tá falando inglês comigo. E, e vou soltando uma coisa ou outra, às vezes uma frase, às vezes um texto, às vezes sempre tentando. É legal, porque assim,
Tem o grupo, né, o grupo particular do curso, onde o pessoal vai tentando também, aos poucos, falar alguma coisa. Tem o grupo aberto, que é o grupo do Projeto 21, também a galera vai falando bastante. Tem sempre as lives que vão acontecendo, tem sempre o Masterclass. E é legal porque a gente percebe que devagarinho o pessoal vai tentando encaixar. E aí, no caso do meu estudo, eu estudo todo dia, sem falta, de segunda a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Todo dia. Entendeu? Ótimo. O quanto de tempo, aí depende um pouco de o que eu estou fazendo. Porque, de repente, eu estou estudando dentro do ônibus. Né? Quando eu estou dentro do ônibus, eu estou estudando. Eu estou fazendo a parte de listening dentro do ônibus, normalmente. Quando eu estou indo para algum lugar. Estou assistindo todo dia um episódio de uma série que eu escolhi. Todo dia eu leio pelo menos uma página de um livro que eu estou lendo, além do e-book. Todos os dias eu volto na plataforma, lá na sua plataforma do curso, assisto uma aula nova e assisto uma anterior. Sempre. Então, isso eu tenho feito bastante. E tenho tentado usar o máximo possível. Né? Essa técnica que a Carola falou, que a Carola também é aluna nossa, a Carola falou a técnica do louco falante, ficar repetindo tudo. É a técnica que super funciona, cara. Eu adoro, eu uso direto. Eu pareço doida, falando vários idiomas para poder realmente automatizar. Para mim super funciona e eu acho que para vocês também tem mostrado um resultado legal também. Como é que tá isso, Luiz? É muito legal, porque esses dias minha filha estava falando bom dia em inglês e perguntando como eu estava em inglês, mas eu não ensinei ela, eu só estou falando. E ela entendeu que aquilo era bom dia e que aquilo era perguntar como é que estava, e vai fazendo. E assim, com alguns amigos, amigos que eu sei que ou estudaram um pouquinho, ou sabem um pouco, ou não tem medo de tentar e chuta mesmo, eu tenho sempre mandado em inglês alguma coisa, às vezes um áudio, às vezes todo dia, isso sem falta, todo dia, de segunda a domingo, eu encho o saco do povo. E assim, eu costumo fazer muito misturar sem medo. Então, às vezes, eu estou falando uma coisa em português, e no meio dessa coisa em português sai, às vezes, uma palavra ou uma frase em inglês e volta para o português, e volta para o inglês, e volta para o português, e volta para o inglês. A ideia é que eu consiga usar o máximo possível, mesmo que eu não saiba falar tudo em inglês. Eu vou colocar o inglês, e quando eu não souber, eu completo com o português, sem medo. Isso. E Olha que legal. A Lara é sua aluna? a Lari, minha aluna, Que gracinha. É sim, é um ótimo aluno. Deve ser um ótimo professor, com certeza. eu acho que o mais difícil, pelo menos a meu ver, o mais difícil para o aprendizado do idioma, no caso aqui o inglês, é justamente porque I'm shy, eu sou muito tímido. É muito ruim você não poder falar porque não tem alguém para falar com você e você ainda ter vergonha de tentar. Porque a gente tem isso, a gente não quer tentar porque a gente não quer falar errado. A gente já É quer, verdade. a gente quer aprender a falar falando certo, para começar isso. Né? Aí eu Uhum. estava assistindo um norte-americano falando um monte de tranqueira em português, a gente vê que tá tudo errado, ele não tem medo de falar. Eu falei, ah, não. Isso mesmo, Luan. Também acho que a gente tem que fazer um pouquinho essa técnica de loucura. Pode continuar. Eu também acho, Luiz, a gente fica muito inseguro quando a gente está aprendendo uma língua nova, né? Normal. Para esse processo de insegurança, muito tem a ver com isso, de não querer errar, né? E em qualquer aprendizagem você vai passar por isso. Eu acho que talvez quem está aprendendo a tocar algum instrumento, as primeiras semanas fica até com medo de mexer porque não sabe se está fazendo direito ou não. Mas enfim, a gente precisa de uma certa coragem, né, nesse sentido, como indivíduo, de falar assim, eu dou conta. Eu dou conta porque tem muita gente aí que dá conta. Eu acho que eu já falei para umas pessoas que me perguntaram, parece que eu não dou conta de aprender inglês. Eu falei assim, olha, eu duvido. A gente tem que rever um monte de coisa, lógico. A gente tem que ver a relação que você teve com o inglês, os problemas que você teve com o inglês. Normalmente são por causa de problemas que você teve com o idioma, para você realmente falar não dou conta, né? E aí a gente trabalhar em cima disso. Mas não existe ninguém que é impossível de aprender inglês. Eu já tive alunos de diversos tipos e de diversas maneiras de estudar, de diversas dificuldades diferentes, né? Porque cada um tem a sua dificuldade, não é tudo unânime, né? Tem gente que tem dificuldade para falar, tem gente que tem dificuldade para escrever, e aí é normal. Então, as pessoas precisam acreditar em si mesmas, no sentido de eu consigo estudar, né? É o primeiro ponto.
Eu não enxergo muito bem, mas eu vi aqui que entrou o Instituto Empreender, né? O Thales. Thales é dono de uma escola de inglês, é meu parceiro, Legal. ele trabalha comigo cantando e tocando por aí. E eu tive alguma ajuda, bastante ajuda, principalmente no começo do Thales. Aí ele me cedeu um professor dele, a gente trocou um tipo de trabalho lá, e um professor dele faz conversas semanais comigo, uma vez ou outra, para a gente tentar falar inglês. É um dos caras que me ajuda justamente para poder usar tudo aquilo que eu tenho aprendido. Então, Que olha, uma ótimo. baita de uma escola também aqui pertinho da região, aqui a escola do Thales, vale a pena. Da hora. Que Muito legal. Fala o legal nome da mesmo aqui. cidade, porque eu sei que é interior de São Paulo, né? Itapevi, isso, Itapevi, São Paulo. Legal. Itapevi. Parabéns, seja bem-vindo. A gente está aqui conversando nesse bate-papo, querendo entender como é que está funcionando o seu raciocínio, de como que você vê. E você vê que você se cercou de várias ferramentas para fazer o inglês. As pessoas precisam parar de dar desculpa e procurar realmente as coisas que vão ajudá-las, né? É um amigo que fala inglês, é um outro amigo que pode trocar alguma coisa que realmente vai dar conversação, é uma situação onde você vai se envolver com as músicas em inglês, além de ser professor, você escuta música em inglês, tem tudo isso. Então, acho o seriado que a gente assiste, então, tudo isso pode nos ajudar a desenvolver ou nos ajudar a estacionar. A gente vai ter que escolher o que a gente quer, né? E realmente, horas de bunda sentada para estudar são necessárias. Não é a maior parte, mas são necessárias. Quando que você faz essas horas mais sentados, anotando? Como é que você faz isso, Luiz? Sempre depois da meia-noite, antes das 3. Eu sabia que a resposta ia ser a madrugada, eu já tinha certeza, porque eu sei que você está super lotado sempre e que você estuda de madrugada e que normalmente você Eu nem mando tem os pouco exercícios sono, todos né? lá, Você já falou tá também. todo mundo dormindo, eu tô mandando exercício. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma mãe que fala para mim de vez em quando eu estava na faculdade fazendo algumas coisas ao mesmo tempo, ela falava assim: Não, mas fica tranquilo, da meia-noite às 6 você só dorme. Relaxa, dá um jeitinho, dá um jeitinho nesses horários aí. Mas assim, sem piadas, eu acho que a gente precisa entender e planejar o seu tempo. Vai ter pessoas que vão ser à noite, vai ter pessoas que vão ser acordar mais cedo, vai ter pessoas que, não sei, vai encaixar na hora do almoço. Alguma coisa você vai teoricamente abdicar, teoricamente reprogramar ou planejar melhor o seu dia para poder encaixar. Ninguém tem tempo de sobra. Eu acho que o artigo de maior luxo, vamos dizer assim, é o tempo ainda, porque não tem como voltar de jeito nenhum. Então, você precisa arranjar um momento onde você consiga estudar, você precisa se organizar, se planejar. Eu adoro domingo para fazer isso. Eu penso já na minha semana. Eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas senão depois dos stories eu vou colocar para vocês. Eu tenho uma porta de vidro aqui para ir para o escritório, e na porta de vidro ela é toda escrita. Tudo que eu vou fazer durante a semana tá ali, sabe? E aí embaixo eu ainda tenho as tarefas do Vini, que eu tenho que acompanhar o homeschooling que está acontecendo dentro de casa, né? Para poder deixar o negócio andar direitinho, senão o negócio vira uma bola de neve e a gente não consegue controlar. Então, não tem tempo fácil. A gente precisa cuidar de casa, eu sei que também você cozinha de vez em quando, você tem filha para criar, você tem trabalho para fazer, você tem, além de tudo isso, você ainda está estudando para o seu futuro. Que além de complementar a parte da música, eu acredito que você tenha sonhos com o inglês. Não sei se você quer compartilhar todos, mas e aí, o que você imaginou do inglês na sua vida, assim, para o futuro? Então, na verdade, é como eu disse, eu sou viciado em aprender. Que ótimo, Todo professor é meio assim, né? Eu estudei italiano por 2 anos e meio, eu estudei Libras por alguns poucos meses. O Libras é mais difícil, porque precisa mesmo, não tem muito onde, com quem falar e tal. é verdade. Mas o negócio é justamente poder conversar com pessoas e com pessoas novas. Principalmente isso, é poder ter gente com quem eu queira, com quem eu posso falar. Eu não tenho muita pretensão de viagem, eu não tenho pretensão de. Não é bem isso. É poder, de repente, ler um livro que eu quero no idioma em que ele foi escrito. É, de repente, Legal. assistir um filme ouvindo a voz do ator original, sem ter que ficar lendo ali os textos e se preocupando em dividir. É, de repente, entrei no Twitter lá e tem alguém que comentou algo legal e eu quero falar também, quero
criar conversa ali. Exatamente o mesmo, o que a minha intenção é fazer com que o inglês seja uma língua assim como o português é, para que eu possa conversar com as pessoas. Tem que, é verdade. Eu É acho que lógico que vai ótimo. ajudar. Lógico que vai ajudar no meu trabalho. Eu trabalho com música, eu dou aula. Hoje eu dou aula para uma irlandesa, né? Que metade fala inglês, metade fala português, fala um negocinho assim. A gente dá aula para ela, eu dou aula para outras pessoas também, de outros lugares. Mas em específico agora, essa irlandesa é a mais presente nesse sentido. E justamente essa coisa do online nos permite uma comunicação de forma global, né? Então, tem muita coisa que chega para a gente e que eu quero saber a fonte, e a fonte não é em português, eu quero ir na fonte. Então, às vezes, pegar um texto traduzido, não, mas eu quero eu traduzir, eu quero eu ver o que, que era. Né? Eu queria morrer quando eu entrava para assistir um Oscar ou um Grammy e um canal brasileiro que o cara fica falando em cima, uma dublagem horrível. Eu não consigo acompanhar, eu perco toda a voz do time do ator principal que está falando, sei lá, das coisas. Então eu já vou logo com um canal americano, um canal que não vou ter essa dublagem para não ficar chateada, porque eles querem morrer pegar um negócio ao vivo e de repente eles querem Olimpíadas, abertura de Olimpíadas, todas essas coisas assim. Se você vai no canal que é em português, o cara vai ficar lá. Ih, não sei o que, está acontecendo isso, e agora é isso. E você não escuta o narrador, o apresentador falando a voz dele natural, enfim, escutar o texto de verdade, o autêntico mesmo, né? Do nativo falando, que é o mais importante. Então eu fico Sim. sempre pesando nisso. O seriado tem muito papel para mim também. Eu acho que o seriado, além de mostrar o dia a dia das pessoas numa cultura que eles estão inseridos, né? Que é uma cultura, às vezes, americana, uma cultura, às vezes, canadense, enfim, depende realmente da origem do seriado. Eu acho que, além de ensinar vocabulário do dia a dia, ensina muita cultura daquele lá. Porque, normalmente, você passa um ano com aqueles personagens, né? Eles têm uma sequência, né? Opa. Sim, Ele sim. tem uma sequência, então você acaba passando um tempo grande, né? E como você falou, o primeiro e o segundo vai ser um pouquinho mais difícil para você pegar o ritmo, nomes, voz dos personagens, entender o ritmo de cada um, e até sotaques, né, que eles possam ter também. O Modern Family tem um sotaque bem forte, espanhol. Então tem tudo isso que pode, não vou dizer atrapalhar, mas enriquecer o seu vocabulário, mas você só vai entender esse enriquecimento depois de umas 2, 3 tentativas. Não é na primeira que às vezes a gente consegue, né? E é normal. Não precisa achar que você é a pessoa estranha do mundo. É normal com qualquer um. Né? Como é que você faz com seriados, Luiz? Eu sei que você gosta bastante de seriados, né? Então, eu tenho assistido o The Big Bang Theory, né? The Big Bang Theory eu Adoro. gosto bastante. E tenho assistido ao mesmo tempo X-Files, né? Ai, eu Revendo, né? lembro. De criança, então. E aí são dois que eu tenho assistido assim com constância. Pelo menos um capítulo por dia eu tenho assistido dos dois, né? Legal. The Big Bang Theory ele é mais fácil porque é um dia a dia da molecada mesmo. Então tem Uhum, muita conversa às vezes tá na lanchonete, é trocar ideia sobre a lanchonete, às vezes é um uhum. relacionamento, sei lá. Então é mais fácil. O X-Files é mais difícil, porque a temática é Mais uma temática um técnico, pouco mais, né? né? Mas esses dois eu tenho assistido em inglês. Ele tem E eu, um inclusive, sentido de work environment, né? Ele tem um sentido de ser num ambiente de trabalho, porque o X-Files eles estão trabalhando no FBI, se eu não me engano, era FBI, não era? Só que sobre coisas alien, enfim. Eu me isso, lembro de também sci-fi. jovem assistir isso. É. Legal. Então, e aí Ah, tem isso. É um pouco isso. Eu escolhi essas duas séries porque são séries que eu já havia assistido em português, a princípio por uhum. isso, depois por conta das temáticas que eu gosto. E eu costumo fazer o seguinte: eu assisto duas vezes cada capítulo. Eu assisto Legal. uma vez em inglês com a legenda em português e a outra vez sem legenda nenhuma. Vai tentando, né? E Oi, será que eu caí? Opa, agora sim. E aí tem dado bastante certo. Às vezes acontece de pegar um texto inteiro, conseguir falar, poxa, eu ouvi tudo, dá para entender tudo. Né? Tem horas que é um pouco mais complicado. Eu vejo o Big Bang Theory, por exemplo,
quando entram personagens que não são do dia a dia ali, você fala, eita, é muito diferente. Porque você já está acostumado com a voz de um, de outro, aí entra um que não estava ali, você vai, né, muito diferente. Aí depois ele vai Aham. acostumando de novo, né? Que é um pouco o que, por exemplo, o X-Files acontece o tempo todo. O tempo todo eu me sinto, putz, onde eu tô? Porque o tempo todo é um personagem novo, nunca é uma constância. Só dois Uhum. personagens são constantes. Então, até entender e acostumar é difícil. Mas é Eu legal porque, gosto. assim, a rítmica das palavras, a fonética, de repente o trejeito vai sendo assimilado e isso ajuda bastante. Não, que ótimo, é isso mesmo. Eu acho que esses exercícios têm esse foco mesmo de estar trazendo um pouco de automatização para você nas falas, no listening, trazer ritmo, trazer ideia de entonação, ideia de palavras novas ou palavras que você já sabe, mas que você falava um pouquinho errado, sabe? Que existe também. Então, o seriado ele faz muito esse papel. Eu gosto muito, eu tenho um marco na minha vida que eu lembro, que eu gravado na minha memória que além de ser um marco trágico mundial, foi um marco onde eu percebi que eu realmente falava inglês. Ou não só falava inglês, mas que eu estava pronta. A gente, na época do 11 de setembro, né, que a gente sabe que foi início de 2000 e pouco, 2001, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, e a setembro de 2001, eu acho. E aí a gente estava na escola, saindo da escola, a gente ligou a rádio, estava falando sobre que tinha sofrido algum atentado nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que a gente fez foi ligar a televisão num jornal internacional, uma CNN, uma BBC. E a gente estava tão atento a gente que eu falei, meu irmão, que a gente estava sempre mais ou menos no mesmo nível de inglês, já tinha feito a prova de FCI. A gente estava tão atento a nativos falando, mas a gente não tinha, assim, se atentado que estava sem legenda. E a gente pegou toda a informação. Na hora que parou um tempo, um olhou para a olha, tá sem legenda. Tipo, não tinha legenda nem em inglês nem em português. E se não sentiu uma quebra de ritmo, sentiu que aquilo foi tranquilo. Tanto que foi, não vamos dizer difícil, foi fácil, porque senão a gente não tinha lembrado. Então isso marcou muito, porque a segunda torre destruiu ao vivo pra gente. Porque eu me lembro que o cara na cena estava fazendo um link ao vivo de um prédio, o topo de um prédio, para mostrar que um prédio estava pegando fogo, de repente o outro é acertado. Então, isso me marcou muito, tanto globalmente estar participando dessa informação, pegando na hora que aconteceu, mas como ter um site de, nossa, eu não precisei de legenda, eu não precisei focar em legenda, eu entendi o que está acontecendo, né? E eu acho que logo, logo, ou deve ter, ou já está tendo alguns marcos que você vai prestar atenção assim, olha, eu nem reparei que eu estava vendo tudo desse jeito, né? Ou então, a primeira vez que a gente meio que sonha em inglês, assim, é uma coisa meio boba, mas você tá tão acostumado, que às vezes é uma música, né? Você tá sonhando em inglês, um show, enfim, qualquer que seja a coisa. Mas isso é um outro marco muito importante, que o seu cérebro está trabalhando sem você em inglês. E você teve alguma experiência com seriados onde você parou e pensou assim, nossa, mas eu já conhecia isso, eu já sabia disso, como é que está sendo de descobertas, né, de coisas legais do inglês? Acontece com o The Big Bang Theory. Acontece, de repente, de eu estar respondendo antes do personagem. Sei, sei. A galinha mesmo, Vem uma tá vendo pergunta lá. e eu respondo, oxe, mas peraí, não estou lá, não. Às vezes acontece. Legal. Legal. Quando eu tenho um seriado que eu assisto muito, são seriados que eu sou apaixonada, por exemplo, Seinfeld, Friends, o próprio Big Bang Theory, Two and a Half Men, que são da minha temporada de mais adolescente, de mais assistindo mesmo bastante, né, televisão americana. Eu sei de cor alguns episódios, assim, é impressionante de quanto que a gente acaba assistindo uma repetição. E isso não foi porque eu quis assistir repetidamente, mas de gostar tanto daquilo, eu assisti repetidamente. Acho que deve ser mais ou menos isso que você está falando, né? A gente gosta, gosta e a gente quer ver de novo, a gente quer ver de novo. Eu estou numa fase agora muito Modern Family, mas eu passei uma fase que eu tava super Friends e acabou o Friends na Netflix, aí eu mudei um pouquinho de seriado. Agora eu tô repetindo o mesmo seriado, várias temporadas. E acho que logo, logo eu já vi na Amazon Prime que tem o Seinfeld. Eu era apaixonada, ainda sou apaixonada pelo Jerry Seinfeld. Eu devo assistir ela repetidamente também, numa sequência. Eu gosto para melhorar meu inglês, mas principalmente porque é um entretenimento que eu gosto. Então, o gostar do inglês, o trazer o inglês para o seu dia a dia,
faz total efeito nos resultados que você vai ter. E quais que são as atividades que você mais gosta, que ligam você com o inglês hoje, que estão sempre na sua vida, assim, que você não faz esforço para fazer? Como é que é? Principalmente ler. Legal. Os cadernos de música, inclusive. Na verdade, assim, estou estudando um conteúdo de harmonia, por exemplo, que é um conteúdo ligado à música, em que o contexto eu conheço, o contexto já é claro para mim, mas que é um Uhum. material que não tem em português, né? E aí eu falei, vou entender, vou pegar esse material aqui e já estou lendo e falo, opa, eu entendo tudo que tem aqui, eu consigo saber o que está acontecendo aqui, sem precisar ficar caçando o dicionário o tempo todo, né? Então, acho Sim. que ler é mais comum mesmo durante o tempo. Oi? Deu uma cortadinha aqui. Eu escutei o finalzinho do Luiz. Só um pouquinho que já vai restabelecer. Isso, Luiz. Finalzinho, só que eu perdi. Eu não sei se o pessoal escutou, mas eu perdi. Então, livro, eu leio bastante, tenho lido bastante. Já comprei já o quarto livro em inglês que eu compro, livros de criança mesmo, mas para ler em inglês, Que legal. livros ligados à música. E assim, de repente eu tenho me pegado assistindo filmes em inglês sem perceber que eu estou assistindo em inglês. Ótimo. Isso Então, também é um esses dias marco também para você. Parabéns. eu fui assistir com a minha filha um filme e aí ela pega e reclama, pai, mas está em inglês. Mas eu já tinha começado, eu não tô nem. Isso é ótimo mesmo. Parabéns. Olha, quando a gente começa a normalizar que aquele idioma não está tão estranho para você, ainda tá normal, tá ok, né? Então, isso faz uma parcela dos passos que você vem dando de colocar isso no seu hobby, colocar isso na sua rotina, fazer os exercícios, né? E perguntar, eu sei que você até pergunta pouco, mas eu sei que você entendeu, então, porque você reestudou de algumas formas, mas o importante é errar de vez em quando, como, né, como qualquer um erra, como é normal nos idiomas e no aprendizado, qualquer aprendizagem você passa por momentos que você vai errar, você vai entender, e aí que você vai corrigir a sua cabeça para pensar do jeito certo. Então, é muito bom que você erre, para que você tenha compreensão certa daquela coisa, né? Do que você não testar, não errar e daquilo virar um vício de linguagem, você usar sempre e ninguém te corrigir mais, porque já está tão normal você fazer daquele jeito, né? E tem muitos em português, tem muitos em inglês também. É, uma das coisas que o brasileiro ainda erra um pouco é colocar o it, né, no final das palavras, quando você está falando de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa tem que estar lá de novo, como it. E é um erro comum. Mas se você pegou o inglês, começa a aprender, chega, vamos dizer assim, depois do básico, você entende os erros gramaticais que você comete, para você corrigir é muito mais difícil. Então é muito mais fácil a gente entender e compreender desde o começo da base. E por isso até que o método tradicional de explicar palavra por palavra funciona. Você não vai ter erros de vícios para o final, mas também vai te levar um tempo diferente. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com um equilíbrio entre aquilo que você precisa falar urgente e tentar corrigir as coisas que você está fazendo de erro. Nesse período todo, assim, tem alguma matéria que te chamou a atenção, assim, fora do curso, mas coisas do inglês que você acha que talvez seja uma coisa mais difícil do inglês, alguma coisa que você tem essa impressão, assim, que talvez não seja tão fácil? Listening é bastante difícil. Porque um nativo falando não fala como a gente, que fala pedacinho por pedacinho. Uhum. Ele vai enrolando um monte de coisa e às vezes uma palavra se junta com a outra literalmente e isso é Verdade. muito complicado para a gente. Mas que também o cara de fora vai ouvir o brasileiro falando e vai pensar a mesma coisa, tenho certeza. Mas então o listening é bastante difícil e a fonética também é bastante difícil. Tem muita palavra homófona, tem muita palavra que. Porque a letra tá de um jeito, a gente não sabe se é silent letter, a gente não sabe se. Às vezes porque a gente conhece aquela palavra de um outro lugar e acha que também tem que ser igual. E essas coisas pegam um pouco.
E às Gente, vezes que bonitinho! Usou palavras homófonas, Talent Lera, parece um expert falando. Que gracinha, também. como homem. Pode ir, tranquilo. E para mim, uma outra coisa que incomoda bastante, eu tenho um vocabulário ainda pequeno, eu tenho consciência de que o meu vocabulário é curto. Mas para mim é muito difícil entender que no inglês uma mesma palavra são 10.000 coisas. A gente tem para o português muitas palavras. A gente tem como usar muito. Tem muito argumento, muito, né? No inglês, não. No inglês, isso também é aquilo, que também é aquilo outro, que também. E aí o contexto ajuda, mas nem sempre é tão simples de entender o contexto, por causa da falta de É, palavras. Então, na hora de e falar, principalmente o é verbo, isso. né? Na hora de falar é isso. Eu pego, putz, mas como é que eu vou falar isso sem repetir 10 vezes a mesma palavra? Porque eu só. O get é um desses verbos, e existem outros, lógico, mas o verbo get é um dos que mais traz confusão para o brasileiro, para pessoas que falam português no geral, porque realmente ele tem uma pluralidade de situações onde pode ser utilizado, que ele vira desde chegar em algum lugar, I got home, a pegar alguma coisa. Can you get that for me, né? Tipo assim, ele realmente ele é flexível, mas ele não sai de uma linha, né? Entre isso que eu falei, de chegar em casa e pegar alguma coisa, o get vai ficar nessa linha de, vamos dizer assim, de palavras próximas. Então, apesar de variar, né, como realmente você disse, ele tem uma variedade grande de traduções, vamos dizer, literal, ele não vai fugir de um padrão, de um período de palavras, de um conjunto de palavras que ele pode ser. Então, se você estudar lá umas 4, 5, até 6 possibilidades do get, ele vai te trazer uma clareza nesse sentido. Você vai entender até onde o get vai. Porque ele é doido, mas nem tanto, entende? Ele vai até certo ponto só. Ele não flexiona, vamos dizer assim, ele não serve para giz de cera e carro, vamos, né, nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem um padrãozinho. E aí você entende que a língua, por ter crescido de uma forma diferente num país diferente, além de trazer a história, a cultura daquela região, ela ainda tem particularidades lógicas. Para eles, a lógica é o adjetivo que está na frente do substantivo. Para a gente, isso não tem lógica na frase. Então, essa ideia de trazer para vocês as expressões prontas para você saber utilizar é para você não ter confusões que para a gente no português é óbvio, mas no inglês não é óbvio e não é assim que acontece. Então a gente evita um erro, um possível erro, né? Mas já corrigindo algumas coisas prontas para vocês poderem conseguir falar. A gente está com um tempo assim, meio curto, porque o Instagram só aceita 59 minutos. Então eu pensei que nesses últimos 15 minutos a gente pudesse falar um pouquinho de inglês, a não ser que você tenha alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar ainda, também não tem problema. Tranquilo? I don't have dubious. But I. Oh, very good, Luis. It's okay. So I'm gonna make you a question. What time do you normally study English? Uh, I usually study in the morning and at night too. Very Uh, good, very at night to writing and reading, and in the morning to listen. Uh, but to study, real study at night. perfect. Thank you. And what time do you usually have lunch? My lunch normally is at 1 o'clock. Okay. Do you sleep early? No, I don't sleep early, and in some days I don't sleep. At all? I have terrible to Yeah. sleep. I have terrible. It's a terrible for me. You said it before, that's why I'm saying. About your breakfast, what do you normally have for breakfast? Uh, today I don't have breakfast, but I usually like a vitamin or coffee and milk.
Only this, only coffee and milk or a vitamin. I like coffee and milk too. And how was the weather in your city? It's Itapevi, right? You said? PV. Here Itapevi. is the good weather. Today and in this week is a good time, is a good weather. Sunny in all day. Very good. It's warm, but in the morning it's so hot, so I hot. imagine. Uh, At night Now it's a little bit chilly. it's varia muito. It's so different in all Very night. good. It's different day by day. Good. Today, I think is warm because now is so warm too. I know. In But here, Cuiabá, when it's a warm in weather too. Itapevi, excuse, I sorry. didn't listen. Pode falar, I didn't listen. When here in Itapevi, when it's cold, it's so cold. Ah, I got it. When it's warm a lot. I imagine. In Cuiabá, we just have the warm part. We don't have the cold part at all. That was really, really hot. Today is kind of warm because it was a cloudy day. A cloudy day, so was not very sunny. What did you have for lunch? Rice and beans, and today some eggs and carrot and some salad and fruits too. Very good, very good. Did you spend time with your daughter today? No, my daughter is with your mother. With her mother. Her Nice. mother, yes. Okay. She Today, stays weekdays. what? Sorry. She stays with you weekdays or just weekends? No, she is with me in more time than your mother, than her mother. Okay. Then her mother. But today, her mother is in your house, and I leave, I leave my daughter to her. I left passado. I left my daughter there. Very good. Very good, Luiz. Eu acho que assim, a gente tem um panorama geral de tudo que a gente tem aprendido de rotina, de colocar algumas coisas como o que é o nosso dia a dia, né? O que é a nossa vida para o inglês, que é a primeira parte, o primeiro objetivo nosso do módulo 1 é esse. E agora a gente vai começar no módulo 2 a contar histórias, falar sobre outros tempos verbais, você contar sua opinião, você discordar das pessoas, fazer parágrafos maiores, não só frases, né? Que agora a gente já está muito nas frases mais soltas, apesar de você estar muito desenvolvido e já fazer alguns parágrafos, a metodologia ela trouxe mais frases para esse começo. E agora a gente entra num listening mais forte, mas também numa pegada onde você pode falar mais parágrafos, mais coisas, e fica bem legal. Aí o pessoal que tem aula com você também. Hello, guys. Thank you for coming, todo mundo. O dono de uma das escolas que eu dou aula também estava por aí, em algum momento. Que legal, que legal. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muitíssimo você ter aceitado fazer essa entrevista comigo, de expor a sua vida, expor todo o seu estudo, né? Foi muito legal escutar a versão do aluno sobre o material que ele está tendo resultado, escutar como é que você está levando a sua rotina, por que você está seguindo os passos direitinho, porque está de parabéns, realmente está seguindo todos os passos como aluno. Então, queria agradecer mesmo por ter aceito o convite de estar aqui comigo. Thank you, Luiz. Não, eu gostei demais. For me, it's so good. Really good. Eu sou bastante tímido, I'm shy, but it's really important to talk with her and with
someone to learn e to improve my English. Gostei demais, foi legal. Obrigada mesmo, de coração. Mostra aí depois que você tem um Insta, né, gente? Aqui em cima, se você clicar aqui em cima, professor Luiz, pode seguir o professor Luiz. Ele não é tão ativo como ele falou, mas ele já dá aulas de instrumento há muito tempo, né, Luiz? Aí na sua cidade de Itapevi. Então, quem é da região. Não, a música fazem 16 anos que eu dou aula. Que ótimo! Então, se alguém conhecer, se alguém quiser conhecer o trabalho dele, dá um pulinho no Insta. E ele trabalha com música bastante intensamente. Eu sei que ele rala bastante para dar bastante aula de música por aí em Itapevi. Né? E agradeço novamente a todos que estiveram por aqui. Essa live vai ficar gravada aqui no Insta. Depois, se você quiser, eu posso te mandar também, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente, ou no Stories, ou aqui, ou no Direct. Fiquem à vontade, para a gente estar ajudando o inglês de vocês todo dia um pouquinho mais. E quem sabe, logo, logo estarem falando igual o Luiz aí, numa live da Teacher aqui também. Thank you. Acho que o Insta logo, logo derruba a gente, mas eu queria agradecer muitíssimo o pessoal que está aqui. Obrigada a todos, então. Obrigada, Luiz, novamente. E see you guys later. See you, see you. Thank you. Thank you for coming, guys. Bye-bye. Bye. Thank you, guys. See you.